Olá, amigos e amigas. Muito obrigado por acessar o canal Ramilfo Ensina. O que seria hoje sair do deserto espiritual? Quão distante nós estamos da igreja espiritualmente? Qual é a diferença da revelação para a igreja, a revelação pessoal? Qual é o significado de profeta, vidente e revelador? Por que o mundo não aceita apenas um profeta mundialmente? O que seria voltar para o Egito espiritualmente? O que significa apenas olhar? Qual é o significado da serpente de bronze? E por que depois de muitos anos a serpente precisou ser destruída? Veja isso e muito mais. Olá, amigos e amigas. Muito obrigado por acessar o canal Ramilfo Ensina. Então, nessa semana, nós vamos estudar a lição Vem Segue-me número 20, que é de Êxodo do capítulo 11 ao 14 e do capítulo 20 a 24. Embora nós vamos pegar vários outros capítulos para podermos entender o contexto todo. Antes só de podermos comentar e aprender juntos, eu gostaria só de lembrar aqueles que não se inscreveram, por favor, se inscrevam nesse canal. Ativem o sininho e compartilhe com as pessoas que você gostaria que soubesse desse canal e que pudesse também ampliar a visão. Então, hoje nós vamos aprender a respeito do que Moisés e do que aconteceu com o povo quando eles estavam já na viagem do deserto. E uma coisa que nós podemos perceber, mesmo depois de o povo ter visto muitos milagres, né, de ter participado de várias coisas pessoalmente lá, eles ainda duvidavam, né? E eles queriam resultados rápidos, né? E vamos ver o que aconteceu aqui quando então o profeta ele escolheu algumas pessoas, né? Então vamos ver lá no capítulo 11 de Números, que nós podemos verificar isso. E nesse capítulo 11 aconteceu que Moisés, na verdade, ele se organizou, né? Nós vamos ver até hoje o que nós temos hoje em dia chamado o ofício de 70, né? Então lá no versículo 24 do capítulo 11 diz: Saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou, né, 70 homens dos anciãos do povo e os pôs ao redor da tenda. Então aqui diz, então o Senhor desceu na nuvem e falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que assim que o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Então houve uma dose de que eles puderam profetizar como Moisés, mas depois nunca mais. Mas hoje nós vamos entender um pouco esse princípio, né, do profeta, vidente e revelador que a gente apoia nas conferências gerais, né? E aí nós vamos ver aqui no versículo 24, do 24 em diante, né, que nós estamos vendo, mas eu queria fazer uma observação no versículo 29. Porque, na verdade, esses homens começaram a profetizar, e o Josué, como no 28 diz, ele diz, um dos jovens escolhidos respondeu e disse, Senhor meu, Moisés, proíbe-lhe. Então ele falou assim, Moisés, proíbe ele de ficar profetizando, você é o profeta, né? E aí então Moisés, ele disse então para ele, porém Moisés lhe disse, tens tu ciúmes por mim? Quer dizer, você está, na verdade, pegando esse sentimento de ciúmes para você, por causa minha, né? E ele diz, quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pudesse, né, pusesse o seu Espírito sobre ele. Então vamos entender que até eu os convido, eu não vou abordar de forma, na verdade, detalhada o que é profeta, vidente e revelador. Mas uma escritura no livro de Mormon, se nós formos observar,
Mosias, capítulo 8, no versículo 15, é um versículo bem curtinho, ele diz o seguinte: e o rei disse que um vidente é maior que um profeta. Bom, aí nós temos que entender, profeta, vidente e revelador. Então aqui está dizendo que um vidente é maior que um profeta. Então vamos ler aqui uma explicação. Atendendo ao pedido de Moisés para que tivesse ajuda, então na verdade 70 homens foram escolhidos e investidos com o Espírito que está sobre ele. Isto é, sobre Moisés, significando que receberam um pouco da mesma autoridade e dons espirituais, para que pudessem estar aptos a também profetizar. Quando algumas pessoas reclamaram que 2 dos homens que não haviam estado presentes à cerimônia de posse estavam profetizando no arraial ou no acampamento, Moisés respondeu com seu desejo: Oxalá, ou seja, assim seja, que aconteça, que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. E recusou-se a proibi-los de profetizar. Então, vamos entender aqui que, na verdade, o papel do profeta é profetizar. Por isso que nós temos que entender a razão que o Senhor chama apenas um profeta para a igreja mundialmente. Mas a palavra profetizar, ela é algo que as pessoas podem fazer. Os pais, eles podem profetizar dentro da esfera de ação deles, de autoridade como pais em casa, no lar. Os líderes nas unidades, alas, estacas, também podem profetizar dentro da esfera de ação e autoridade que eles possuem. Mas aí, por isso que nós vamos entender o porquê que a diferença, de profeta, vidente e revelador. O vidente é aquele que ele vê, ele sabe de coisas que nós não sabemos. Por isso que o Senhor chama apenas um profeta. Muitos jovens, às vezes, chamam isso de praga, quando as mães, às vezes, profetizam, e às vezes os filhos não obedecem aquilo, e aí vão sofrer uma consequência pela desobediência. Aí eles chamam de praga, e de uma certa forma a mãe, dentro da esfera de ação e autoridade dela, ela profetizou no lar dela. Então, no próximo capítulo, então, nós vamos ver aqui, os membros da congregação do Senhor podem ter o dom da profecia e muitos outros, porque todos foram batizados e receberam o dom do Espírito Santo. No entanto, é que muitos de nós não utilizamos esse dom. O apóstolo Paulo ensinou sobre isso lá em 1 Coríntios 12. Neste episódio se encontra outra evidência da grandeza de Moisés. Alguns líderes se sentiram ameaçados de seus subordinados que eles demonstraram possuir dons e habilidades semelhantes aos deles, temendo perder seus privilégios e posição. O mesmo não acontecia a Moisés. Ele, respondendo à reclamação de Josué, Moisés perguntou: tens tu ciúmes por mim? Moisés não se sentia ameaçado por essa partilha de seu poder espiritual, como ainda expressou o desejo de que todo israelita pudesse desfrutar do mesmo com ele. Ou seja, como ele diz, oxalá que todos profetizassem. Muitas pessoas às vezes não querem pagar um preço para obter conhecimento, estudando as escrituras. Então, poderia-se dizer, oxalá que todos fizessem um estudo das escrituras de uma forma profunda. Da mesma forma, buscar revelação pessoal. Oxalá que todos pudessem se esforçar para buscar a revelação pessoal. E Deus ele vai revelar aquilo que compete à pessoa, dentro da esfera de ação dela, seja de forma familiar, eclesiástica, e o Senhor não vai responder algo que se eu desejo, na verdade, saber, e isso é para ser revelado a um líder ou ao profeta. Então, mas nós temos o direito de receber revelação. Nós temos visto o próprio nosso profeta incentivando e convidando a que todos nós buscarmos aprender melhor a buscar revelações. Lá no capítulo, então, número 12, nós vamos ver um
um acontecimento aqui, né? E até coloquei como, né, como uma pergunta: por que, na verdade, somente Miriam, a irmã de Moisés, ficou leprosa? Então vamos entender o contexto aqui, do versículo 1 a 11. Lá no versículo 2 do capítulo 12, né, de Números, nós vamos ver que no 1, e falaram Miriam e Arão. Então a Miriam começou a mais ou menos colocar esse problema, né? Ela foi a primeira, contra Moisés, por causa da mulher que ele desposara, porquanto tinha desposado a mulher cozida. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu. Então a Miriam começou a falar isso: mas será que o Senhor só falou através de Moisés, não falou por nós? E aí então nós vamos ver lá no versículo 6, e o Senhor disse lá, instruindo, ele disse: ouve agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonho falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. E aí no versículo 8 ele diz: boca a boca falo com ele, e claramente, e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Então o Senhor estava repreendendo, na verdade, repreendendo Miriam e o Arão por ter feito isso, né? Por que vocês estão falando contra o profeta, né? Contra Moisés? E aí lá no versículo número 10 nós vamos ver: e a nuvem se desviou, né, sobre aquele momento que eles ouviram a voz do Senhor na tenda, e eis que Miriam ficou leprosa, branca como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então a pergunta é essa: Arão não ficou leproso, mas a Miriam ficou. Então por que será que só Miriam ficou leprosa, né? Então vou ver alguns comentários aqui. O crescimento de Moisés gerou a inveja no coração de seu irmão e irmã, a quem Deus também havia ricamente abençoado e elevado a posições de destaque. Pois Miriam era considerada uma profetisa sobre todas as mulheres de Israel, ao passo que Arão havia galgado com sua investidura no sumo sacerdócio o posto de cabeça espiritual de toda a nação. Porém, o orgulho do ser natural não se satisfazia com isso. Eles tinham que disputar com seu irmão Moisés a preeminência de seu chamado especial e posição exclusiva a qual julgavam ter o direito de reclamar para si não somente como irmão e irmã do profeta, mas como os mais próximos sustentáculos de seu chamado. Então Miriam foi a instigadora de uma rebelião aberta, como podemos ver pelo fato de seu nome ser citado antes do de Arão, lá no versículo 1, né? E falaram Miriam e Arão, e ela começou isso, instigou. Então, do verbo de ser empregado, né, no feminino. Então, por causa disso é que ela ficou leprosa, mas também tem um outro sentido, tem dois, né? E nós vamos ver aqui. Mas eu queria fazer um comentário aqui no versículo número 2, quando na verdade o Senhor fala sobre, ele ensina depois lá embaixo, mas a pergunta que foi questionada por Miriam e por Arão. Eles disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Então, infelizmente hoje o mundo às vezes, na verdade, questiona isso. Por que só Deus iria chamar apenas um homem só para representá-lo na terra, né? Isso não é novo, né? É algo que aconteceu lá no Velho Testamento até os dias de hoje. E lá no livro de Mórmon nós vamos ver algo interessante. Em Alma 9, no versículo 4 a 6, olha só o que está ensinando aqui. E disseram também: não acreditaremos. Isso foi quando Alma e Amulek estavam ensinando o povo, né? Lá de Amonia, da cidade de Amonia. Não acreditaremos em tuas palavras, mesmo que profetizes que esta grande cidade será destruída em um dia. Ora, eles não sabiam que Deus podia fazer obras tão maravilhosas, porque eram duros de coração e obstinados. Mas vamos observar o próximo versículo 6, ele diz lá: e perguntaram:
quem é Deus que não envia a este povo mais autoridade do que um só homem para declarar-lhes a veracidade de coisas tão grandes e maravilhosas? Então, olha só a pergunta que eles. Em primeiro lugar, eles começaram já: quem é Deus, né? Que não envia a este povo mais autoridade. Então, eles queriam mais pessoas nessa posição. E era mais ou menos o que Miriam e Arão achavam que tinha que acontecer também. Do que um só homem para declarar-lhes a verdade. Então, nós vemos que na verdade, o Senhor, até para não haver confusão, e é isso que nós temos que entender, lá na seção, nas Escrituras Modernas, a seção número 132, no versículo número 7, é um versículo longo, mas eu vou só ler uma parte dele aqui, onde diz lá, quando ele está falando em relação ao profeta Joseph Smith, e ele diz: para possuir esse poder nos últimos dias, e nunca há mais que um homem na terra, ao mesmo tempo, a quem esse poder e chaves desse sacerdócio são concedidos, né? E aí no 8 ele encerra: eis que minha casa é uma casa de ordem, e não uma casa de confusão. Então vamos entender que nós já compreendemos, talvez muitas pessoas, muitos membros saibam, outros não, mas a primeira presidência, o Coro dos 12, quando são ordenados apóstolos, todos eles recebem todas as chaves. Mas só um pode usar todas as chaves e, na verdade, presidir sobre elas, que hoje é o presidente Nelson, profeta. E, na verdade, os conselheiros do presidente Nelson e o Coro dos 12, eles possuem a mesma autoridade que o presidente Nelson, mas eles só podem usar a autoridade com autorização, né, do presidente Nelson. Alguns anos atrás, o presidente Nelson esteve aqui em Sorocaba, numa reunião, ainda quando ele era do Coro dos 12, e numa reunião, e nessa época eu servia como presidente de estaca, e eu participei, era uma reunião só com os presidentes de estaca, e nós então tivemos a oportunidade de conversar, fazer muitas perguntas, e ele ensinou isso, esse princípio, e que na época era o presidente Hinckley, e ele veio aqui com algumas designações, então ele deu esse exemplo, ele falou que antes dele vir, né, no Brasil cumprir as suas designações, que o presidente Hinckley disse para ele, né, Elder Nelson, você está autorizado a usar suas chaves. Mas o presidente Hinckley não precisou colocar as mãos na cabeça do presidente Nelson para dar as chaves para eles. Por quê? Porque, na verdade, a primeira presidência e o Coro dos 12, os 15, possuem todas as chaves, mas só um pode usar. E os outros vão usar com autorização do presidente da igreja. Então, quando eles recebem designações para cumprir, de alguma forma, o presidente da igreja autoriza eles a usarem as chaves que eles possuem. Então, eles vêm e estão representando o profeta, e embora ele já possua essas chaves, mas fica latente até que eles recebam a designação para usá-lo, né? Então, isso eu acho que fica claro, bem entendido para nós aqui. E aí nós vamos ver por que então que a Miriam, né, só ela ficou leprosa, né, e Arão não. Porque Arão, ele fez a mesma coisa, embora ela que iniciou lá a confusão, mas aí explica aqui o seguinte: Moisés ainda continuaria a ser um homem que Deus escolhera para presidir, mesmo que muitos profetizassem. Então, é por isso que Moisés não estava preocupado. Ele era o presidente da igreja. Se os outros profetizassem, ou os outros tivessem alguns atributos especiais e tudo, não tem problema, porque ainda Moisés era o profeta chamado por Deus, né? Ele não perderia a posição que Deus colocou ele só porque outros iriam fazer coisas que ele estava fazendo. A resposta para essa pergunta, né, por que, né, somente Miriam e não Arão foi castigada com a lepra quando ambos haviam se rebelado? Há duas, né, possíveis razões. A primeira, como afirmaram os estudiosos Ken e Delitzson, Miriam foi a instigadora da rebelião contra o direito que Moisés tinha de presidir. Consequentemente, seu pecado era de natureza mais grave. Em segundo lugar,
O ato de Arão procurar obter uma posição maior de liderança no sacerdócio era uma demonstração de orgulho e avidez por engrandecimento pessoal. Ele aspirava a uma posição para a qual não fora chamado. Mas ele poderia, porque ele possuía o sacerdócio. Embora ele não foi chamado, mas ele, na verdade, ele quis aquele chamado, desejou aquele chamado, né? Sem aguardar ser chamado, né? E aí, continuando aqui, aí nós vamos ver, quando Miriam quis a mesma coisa, ela não somente demonstrou orgulho, como também tentou estabelecer uma ordem contrária ao sistema de governo estabelecido por Deus. Então, por isso que ela ficou leprosa, porque, né, para ela foi uma situação mais grave, no sentido de que, na verdade, o Senhor estabeleceu que os homens iriam possuir o sacerdócio e presidir. Então ela queria isso também, né? Então ela queria, na verdade, ferir, como diz, o sistema de governo de Deus. E desde o princípio, chamados sacerdócio e o direito de presidir foram concedidos aos homens. A intenção que Miriam tinha de liderar um plano de igualdade com Moisés representava uma séria ruptura, né, no sistema da ordem instituído por Deus. O pecado de Miriam não foi o de buscar ser igual a Moisés, em termos de dons espirituais, mas sim o de procurar compartilhar com ele o chamado de oficial presidente do sacerdócio. Se ela só buscasse ter as revelações, inspirações que o seu irmão tinha como profeta, não haveria problema, mas ela quis ter a mesma posição para também presidir a igreja. E aí o princípio que nós aprendemos é esse, por isso que só ela recebeu esse castigo de ficar leprosa. Arão não, muito provavelmente ele foi chamado a atenção porque ele estava querendo uma posição que ainda ele não foi chamado, né? Mas o princípio é esse, Deus ele tolera e ele perdoa o pecado contra a sua santidade e os mandamentos, mas Deus não tolera, né, o pecado contra a sua autoridade. Vamos lembrar do episódio daquele, quando estavam, né, levando a arca, e a arca que balançou, ia cair, e um homem chamado Uza foi lá tentar segurar, ele teve boa intenção, mas ele não tinha autoridade. E ele foi, na verdade, castigado de uma forma muito severa. Só que tem uma escritura que diz que aquele que tocasse na arca sem autoridade, ele morreria, era a pena. Então, na hora que até ele teve boa intenção, mas segurou a arca, sem autoridade, ele morreu. Foi cumprido lá o que estava. Então, por isso que a Miriam foi a única que ficou com lepra. Embora ela ficou com essa lepra algum tempo, e aí depois Moisés orou ao Senhor e pediu para que o Senhor pudesse curá-la, e o Senhor a curou, e aí ela não ficou mais com essa lepra, né? E lá um pouco mais na frente nós vamos ver esse episódio, ok? Uma outra coisa que eu gostaria de ver aqui, agora lá no capítulo 14, versículo 3 e o 4, até o 4, né? E por que o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam uma presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Então eles queriam voltar para o Egito. Então, né, voltemos para o Egito. E pior que isso, lá no 4 fala, e diziam uns aos outros, né? Constituamos um capitão e voltemos ao Egito. Então eles queriam escolher outro líder que levasse eles de volta para o Egito, né? Depois de tudo que eles sofreram e tudo, e o Senhor os libertou, abençoou, atravessou o mar, não deixou faltar comida, caiu maná do céu, água, né, da pedra, e ainda assim eles acharam que era melhor. Então, às vezes, muitas pessoas, às vezes infelizmente... E aí no versículo 11, pelo povo entrar nessa coisa da rebelião, o Senhor, então, ele fez uma pergunta lá para Moisés, né? Ele disse assim, até quando me provocará esse povo? Então o Senhor perguntou, até quando esse povo vai me provocar? Eles não estão tendo a visão, né? Já das coisas que aconteceram, né? E assim, das bênçãos, da proteção que eles tiveram e tudo mais.
Até quando eles vão me provocar? E aí então nós vamos ver que por causa disso, então, o Senhor já acompanhando os outros capítulos, aí nós vamos agora lá para o capítulo 21. Então, esses outros capítulos que nós vamos estar pulando aqui no contexto, nós vamos ver que outras coisas aconteceram que eles ainda se rebelaram e eles estavam de uma certa forma desafiando a autoridade de Deus, o poder de Deus, né? E aí o que o Senhor fez? Ele fez um teste. Então ele queria, na verdade, saber aqueles que estavam dispostos a serem obedientes, exercer fé, acreditar. E aí o Senhor então disse para Moisés, na verdade, fazer algo, mas em primeiro lugar o Senhor mandou esse teste e depois disse para Moisés, faz isso e nós vamos agora fazer uma seleção aqui dos fiéis e dos infiéis, mas só que foi na verdade um teste duro, né, lamentável, que é o que nós conhecemos sobre a serpente. Então nós vamos ver aqui que aí lá no 21, do versículo 4 a 9, aí vamos ver lá. Então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se nesse caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Olha só, outra vez, contra Deus e contra Moisés. E aí então o povo perguntou, por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Então eles estavam perguntando para Moisés, por que você fez isso? Tirou nós lá do Egito para subir aqui e agora estamos passando por desafios. Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem na verdade fastio deste pão tão vil. E estavam reclamando, eles tinham pão, mas não estavam gostando, era pão todo dia, né? E não estavam gostando. E aí então no versículo 6 diz, então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, ou no caso venenosas, né? Que morderam o povo, e morreu muito do povo de Israel. Pelo que o povo foi a Moisés e disse, e aí quando eles estavam na situação difícil, que é aquele círculo do orgulho, né? Quando está tudo bem, a gente acaba esquecendo do Senhor e tudo. Aí quando a coisa vem, um desafio, a gente lembra de recorrer ao Senhor. E eles recorreram através do profeta Moisés. Então eles correram lá ao profeta Moisés, no versículo 7, e disseram, pecamos, porquanto falamos contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E aí no versículo 8 e 9 diz, e disse o Senhor a Moisés, faze uma serpente ardente e ponha-na sobre uma haste, e acontecerá que todo que for mordido e que olhar para ela viverá. E Moisés fez uma serpente de bronze e pô-la sobre uma haste, e acontecia que se alguma serpente mordesse alguém, e ele olhasse para a serpente de bronze, ficava vivo. Então eu gostaria de pegar aqui esse ponto aqui, para nós podermos aprender algumas coisas juntos. Embora aqui fala que o Senhor ele fez, na verdade, lembra que nós algumas aulas já estamos falando sobre protótipos, simbolismos, né? E então, assim como vocês estão vendo aqui, eu tenho um exemplo aqui da serpente de bronze, e a minha aqui é de ferro mesmo. Alguns anos atrás eu usei muito em aulas, né? E para representar exatamente isso. Então foi exatamente esse tipo de serpente que foi colocada numa haste, né? E aí vamos ver o que o Senhor disse lá para ele, olha, coloca então, né, faz uma serpente, uma representação da serpente, que ela é de bronze, de ferro, e coloca numa haste. Então esse seria o antídoto. O que é o antídoto? Essa palavra antídoto, né, é a palavra que deriva do latim antídotum, ou seja, um contraveneno, né? E esse contraveneno é o que o Senhor disse lá para Moisés no 9, olha. E aí diz para o povo, olha, é só olhar. Mas esse só olhar era mais do que só abrir os olhos e ver a serpente lá, como vocês estão vendo essa serpente aqui, ok?
Vocês estão vendo essa serpente aqui, isso é olhar. Mas esse olhar que o Senhor está dizendo vai um pouco além, é espiritualmente, né? Eu gosto muito de uma experiência de Nefe, e eu os convido depois a estudar de uma forma mais assim, na verdade, minuciosa. Mas lá em 1º Nefe, a partir do capítulo 11, nós vemos aqui que, na verdade, Nefe, ele apoiava o pai dele como profeta, acreditava no pai dele, mas ele tinha aquilo que eu já tenho, né, dito em algumas aulas, a importância de nós buscarmos aprender por nós mesmos. E Nefe, nesse momento, estava buscando isso. E aí o que aconteceu lá? No capítulo 11 de 1º Nefe, diz lá, no meio do versículo 1, diz assim: enquanto estava eu sentado ponderando, então Nefe estava ponderando, né? Em meu coração fui arrebatado pelo Espírito do Senhor, sim, a uma montanha muito alta que eu nunca vira e sobre a qual nunca havia posto os pés. E o Espírito, então, do Senhor poderia até muito, olha, então vem cá, Nefe, agora eu vou te ensinar, senta aqui que eu vou te ensinar todas as coisas para você ganhar um conhecimento, porque eu conheço a tua fé, eu sei que você acredita no teu pai, né? Embora até o Espírito perguntou, olha só no versículo 2, e o Espírito perguntou pro Nefe: que desejas tu? Então imagine, o Espírito poderia ter já ensinado tudo para ele, mas ele perguntou, olha, o que você deseja? E aí então o Nefe responde no versículo 3, desejo ver as coisas que meu pai viu. E com certeza ele não falou isso assim, que eu não acredito, eu quero ver por mim mesmo, São Tomé, né? Mas ele queria saber por ele mesmo. E isso é louvável, é o que nós podemos. Quando os profetas nos ensinam, quando estudamos a Escritura e tudo mais, não que nós vamos duvidar do que estão ensinando, mas nós podemos buscar conhecimento pessoal. Eu posso saber por mim mesmo. E quando a gente aprende e sabe por si mesmo, ninguém mais tira essa verdade. E aí começa uma conversão mais bem estruturada, espiritualmente falando. Aí que entra a importância da conversão. Aí no 4, então o Espírito falou para ele, acreditas que teu pai tenha visto a árvore da qual falou? E aí Nefe falou, claro que eu acredito, né? E acredito em todas as palavras do meu pai. Mas o ponto que eu quero pegar aqui, de acordo com o que nós vimos aqui no versículo 9 de Números 21, que aí o Senhor falou assim, olha, Moisés, faz uma haste, faz uma serpente de bronze e pendura lá. E fala para o povo, olha, é olhar. Mas esse olhar é olhar e acreditar. Por isso que o anjo perguntou aqui para Nefe, acreditas que teu pai tenha visto? Então, aqui de uma forma, isso é representativo também, simbolicamente, e vamos lembrar, na verdade, do protótipo. Lembra que eu falei já em várias aulas, todas as coisas que nós vamos aprender no Velho Testamento, na verdade, um protótipo do que iria acontecer com Cristo. Então, na verdade, isso que está acontecendo aqui é uma representação da crucificação de Cristo. E aqueles que acreditarem nele e escolherem ele como seu Salvador vão ser salvos. Então, na verdade, o princípio era esse. A visão ou o olhar que o Senhor falou era esse que eles tinham que ter. Então, era só olhar. Esse incidente é bastante conhecido na história de Israel. Observe que tudo que uma pessoa precisava fazer para recuperar-se da picada da serpente venenosa era olhar para a serpente de metal que Moisés fizera e levantara diante do povo, como essa. É só isso o que sabemos a respeito desse acontecimento. Mas, entretanto, outros profetas utilizaram-no para ensinar algumas lições valiosas, né? Então, e até o próprio Cristo usou-a como um protótipo de si mesmo. E nós vamos ver aqui qual era o protótipo, né? Que é a crucificação dele. Isso representava Cristo na cruz. E aqueles que olhassem para ele como seu Salvador e Redentor, que ele estava voluntariamente se entregando por nós para nos resgatar, ele se só olhar e acreditar, já começa a nos salvar. Em João 3,14 fala isso, que era necessário que Cristo fosse levantado e crucificado.
E lá então, em 1 Nef 11, aí quando ele disse que ele acreditava nas palavras do pai dele, vamos observar, eu vou pular alguns versículos aqui, mas eu convido vocês depois a fazerem um estudo mais minucioso. Se nós olharmos lá no capítulo 11 de 1 Nef, versículo 8, e aconteceu que o Espírito me disse, olha, e aí no versículo 12, e o Espírito disse, olha, e no 13, então Nef diz que olhei. E aí no 14, o Espírito perguntou, o que você vê? E aí ele fala sobre, lá no 16, ou melhor, no 15 ele fala, uma virgem mais bela e formosa que todas as outras virgens. E aí no 16 o Espírito falou para ele assim, conheces tu a condescendência de Deus? Né? E aí né, o Nef respondeu, não conheço, ele disse, sei que ele ama seus filhos. Não conheço, no entanto, o significado de todas as coisas. O que seria a condescendência de Deus que o Espírito perguntou para ele? É que Cristo se sujeitou a vir à Terra, se tornar humano, como homem, e vir, sofrer o que sofreu voluntariamente e realizar o grande sacrifício expiatório no Jardim Getsemane, e em consequência disso, por causa da perseguição e a maldade, ele seria crucificado, judiado, né, e tudo mais, para nos salvar. Então essa foi a condescendência de Deus, ou seja, ele permitiu seu filho, seu único filho amado, vir e fazer isso por nós. E aí, né, continuando no 24, depois dessas palavras disse, olha. No 26, e o anjo disse outra vez, olha. No versículo 30, olha. No 31, e novamente dizendo, olha. E aconteceu que o anjo me falou, olha. Então foi o que Moisés falou para o povo, olha. Vocês acreditam que Deus está nos guiando, que Jeová é o nosso Deus, né? Como era conhecido. E aí, o interessante é que no capítulo 12 de 1 Nef, no versículo 1 nós vamos ler lá, e aconteceu que o anjo me disse, olha e vê a tua semente e tudo mais. Aí o Nef respondeu, e ele diz lá, e olhei e vi. Esse olha é algo que não é uma coisa só olhar e já vou ver tudo. Lembra que o Senhor, ele nos ensina, com o 2 Nef 28, versículo 30, fala linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui, um pouco ali. Então esse olha é uma busca, leva tempo. Vamos lembrar aqui que para Nef chegar nessa situação, nós vimos lá no 11 e no versículo 1, diz que enquanto ele estava ponderando, tudo isso começou a acontecer. Então esse olha era olhar e dizer, bom, agora eu estou entendendo. E eu acredito que Cristo é o nosso Salvador. E aí vamos ver lá no versículo 2 do capítulo 12 agora do 1 Nef, diz lá, e aí Nef falando, e aí ele diz, e aconteceu que vi. E quantas vezes ele fala, que ó, eu contei aqui, dá mais de 30 vezes que ele fala, agora eu vi. Aí ele diz que ele viu as guerras, ele viu multidões, viu cidades. No versículo 4, só no versículo 4 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes que ele fala, agora eu vi. Então, para que nós possamos enxergar, eu estou falando no sentido espiritual, nós temos que olhar e buscar ver. E nós vamos ver, e a promessa é essa. Aí no versículo 11, ainda o anjo disse para ele, olha, e o Nef falou, olhei e vi. E no capítulo 13, a mesma coisa. E aí nós vamos aprender muitas coisas no capítulo 13 de 1 Nef. E aí Nef disse, começou a ver. E aí ele começou a ver também, lá no capítulo 13, que fala sobre que as escrituras foram, na verdade, suprimidas, partes importantes, né, da Bíblia, para enganar o povo, né? Então, olha, mas olha ponderando, olha buscando revelação, olha. E aí nós vamos poder, em um momento, dizer como Nef, olhei e vi. E começarmos a ver, e isso é diariamente.
revelação, como diz lá, né, que o senhor fala, que é parte por parte, que nós vamos aprender, um pouco aqui, um pouco ali, não é? Ele não vai dar o conhecimento de uma vez só. Então nós temos que olhar e ver. Como várias vezes, olhei e vi, olhei e vi, olhei e vi. É o estudo do Vem e Segue-me. É olhar e ver diariamente, olhar e ver. E aí um dia nós vamos estar assim treinados espiritualmente de uma certa forma, que a nossa visão está tão ampliada e nós vamos conseguir olhar mais rápido e ver mais rápido também. Então, olhar e acreditar. Nefe, né, que era o filho de Elamã, afirmou que Moisés e outros profetas ensinaram aos filhos de Israel que a serpente de metal era um protótipo de Cristo. Então, né, aí ele faz uma aplicação aqui. Lá em Alma 33, usando esse episódio da serpente, e muito provavelmente vão imaginar uma sala de aula, né? Se você tem um auxílio visual como esse, e aí você vai ensinar sobre Cristo, né? E aqui, de uma certa forma, o filho de Elamã, também chamado Nefe, lá em Alma 33, a partir do versículo 18, ele fez uma aplicação em conexão a esse auxílio visual, né? Então ele só lembrou o povo, lembra lá que Moisés, e vamos ver aquilo que ele fala. No versículo 18, 33, 18. Então ele disse lá, mas eis que isso não é tudo. Esses não são os únicos que falaram a respeito do Filho de Deus. Eis que Moisés dele falou, sim, e eis que um símbolo foi levantado no deserto, a fim de que todo aquele que olhasse, vivesse. E muitos olharam e viveram. Aí no 20 ele diz, poucos, porém, compreenderam o significado daquelas coisas. E isso devido à dureza de seu coração, né? E aí no 21 ele faz uma aclamação para o povo, meus irmãos, se pudesse ser curado simplesmente olhando ao redor para seres curado, não o faríeis rapidamente? Então, o que Nefe, o filho de Elamã, disse, né? Irmãos, se vocês realmente soubessem que a cura está aqui, conhecer as escrituras, conseguir enxergar, extrair a doutrina, os princípios aplicáveis, a gente não faria isso rápido, né? Então, que nós possamos buscar fazer isso, né? Para nós podermos ter essas bênçãos à nossa disposição, ok? E indo para o encerramento, lembrando que era só olhar. Alguns às vezes podem pensar nos dias de hoje, que bobagem, como pode uma coisa dessas me curar? Só olhar. Não vou demonstrar que sou estúpido dando ouvidos a isso. E alguns se recusaram a olhar, como o Nefe falou, e eles pereceram. E hoje em dia muitos há que dizem, que insensatez, de que maneira a aceitação de Cristo me salvaria? Né? Aceitando Cristo como meu Salvador. Tais pessoas não voltaram suas cabeças para olhar, nem inclinarão seus ouvidos para ouvir. Elas ignoram o grande testemunho que emana destas conferências gerais e das Escrituras. Deveríamos e de fato precisamos atender aos conselhos destes homens. Pois o Senhor declarou, o que eu, Senhor, falei, disse e não me escuso. E ainda que passe os céus e a terra, minha palavra não passará, mas será inteiramente cumprida, seja pela minha própria voz ou pela de meus, na verdade, servos atuais, não importa. Lá em Doutrina e Convênios 1, versículo 38. Então hoje temos a primeira presidência, o Coro dos 12. Então são homens escolhidos, chamados para nos ensinar a doutrina. Então que nós possamos olhar, ponderar, buscar ver, não é? Como eu disse já em algumas oportunidades, em um discurso do Elder Eyre, quando uma vez ele disse uma frase que me impactou bastante. Ele disse, será que o que eu sei é como Deus sabe, ou o que eu sei é como eu sei? Então, às vezes eu posso até dizer que eu estou olhando, mas não estou vendo como Deus. Então, essa é a visão que nós precisamos ter. O olhar, embora é uma coisa não é simbólica, mas nos faz lembrar, né? Por isso da importância, é que nós precisamos. Mas o que aconteceu? Depois o povo ficou com esse símbolo, né? com essa, na verdade, serpente lá para eles, né? Como uma lembrança ou um símbolo, né?
Só que aí começou a acontecer algumas coisas erradas. E essa serpente, que é um símbolo apenas, uma lembrança, o que aconteceu então? Vamos ver. Lá em 2 Reis 18:4, havia um rei chamado Ezequias, e devido à idolatria do povo, ele destruiu a serpente, chamada Neustã. Olha aqui, eles começaram a chamar e adorar a serpente como um ídolo. E começaram a idolatrar a serpente, e deram até o nome, Neustã. E aí Ezequias, lá em 2 Reis 18:4, fala que ele então quebrou, destruiu a serpente para que eles parassem com aquela idolatria, né? E aí então, agora, 3 razões por que precisou quebrar, né? Porque quando se tornaram desnecessário, né? Porque era apenas agora uma figura. Quando são desviados da função original, que o povo já estava olhando de forma diferente, não como uma lembrança, né? Às vezes como uma foto, como eu tenho lá atrás, uma foto de Cristo, das placas dos mandamentos, mas não quer dizer que eu adoro aquela imagem, né? Ou se fosse uma imagem de outra pessoa qualquer. E quando na verdade, tornam-se um fim em si mesmo. Então, o povo, quando começou a adorar a serpente como um deus, idolatrar, aí eles caíram nesse erro, né? E o interessante é que lá em 1 Nef 20, olha só, em 1 Nef 20, né? Já foi falado um pouco sobre isso. E vamos ver o que Nef, ele avisou o povo lá, né? Então, 20, versículo 5, ele disse: e desde o início tenho te declarado, antes que acontecessem, eu te mostrei-as por temor de que viesses a dizer: meu ídolo fez estas coisas, e a minha imagem de escultura e a minha imagem de fundição ordenou-as. Então ele estava advertindo um povo lá, e ele falou: olha, já vou falar antes que aconteça. Então ele disse que o povo ia cair em idolatria, né? E ia dizer, e aí ia dizer que foi o ídolo que fez um milagre ou algo parecido. E da mesma forma foi o que aconteceu com a serpente. Eles começaram eles deram um nome, Neustã, e começaram a dizer que a serpente é que fazia os milagres na vida deles, né? E aí precisou ser, na verdade, né, destruída, que o povo já levou para outro lado. Que nós possamos ter aprendido alguns princípios aqui. E o princípio maior que eu quero enfatizar para encerrar: olhe sempre, pondere, busque conhecimento, mas olhe buscando ver. Agora, ver a maneira do Senhor, não só a sua. Que possamos ter aprendido com isso, e até a próxima aula.